Olá, seja muito bem-vindo ao canal Dir. Se chegou até aqui, já sabe, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Na videoaula de hoje, eu quero fazer uma pergunta. Você sabe quais são as obras que compõem a lista de leituras exigidas para o vestibular da FUVEST 2026, que seleciona os candidatos para a USP? Não sabe? Então vamos conferir. Primeiro, Opúsculo Humanitário de Nízia Floresta. Segundo, Nebulosas de Narcisa Amália. Terceiro, Memórias de Marta de Júlia Lopes de Almeida. Quarto, Caminho de Pedras de Raquel de Queiroz. Quinto, O Cristo Cigano de Sofia de Mello Breiner Andressen. As Meninas de Lígia Fagundes Telles. Balada de Amor ao Vento, de Paulina Sigiani. Paulina Chiziane. Paulina Chiziane. Balada de Amor ao Vento. Canção para Ninar Menino Grande, de Conceição Evaristo. E A Visão das Plantas, de Djamila Pereira. Então, estas são as obras que são leituras exigidas para o vestibular da FUVEST, que seleciona os candidatos para a USP. Se você quiser adquirir estas obras por um desconto muito especial, basta clicar no link que aparece na descrição deste vídeo. E agora, sem mais delongas, eu vou fazer a análise de uma dessas obras. A obra de hoje é Canção para Ninar Menino Grande, de Conceição Evaristo. Então, vem comigo que eu vou fazer a análise literária desta obra. Vem comigo. A obra se chama Canção para Ninar Menino Grande e é da escritora contemporânea Conceição Evaristo. Aqui a capa do livro. E mais uma vez eu digo, se você quiser adquirir esta obra e as outras que compõem a lista da FUVEST 2026, basta clicar no link que aparece na descrição deste vídeo. Aqui é a capa, né, que ela mostra aqui o desenho aqui de um homem se olhando no espelho, né? E quem é este homem? Quem é esta figura central da obra Canção para Ninar, Menino Grande? Bom, mas antes vamos conhecer a autora, a maravilhosa Maria da Conceição Evaristo de Brito, a Conceição Evaristo, que nasceu em Belo Horizonte em 1946, de origem humilde. Migrou para o Rio de Janeiro na década de 1970, graduada em letras pela UFRJ, trabalhou como professora da rede pública de ensino da capital fluminense. Conceição Evaristo é mestre em literatura brasileira pela PUC do Rio de Janeiro, com a dissertação Literatura Negra, uma poética de nossa afro-brasilidade, em 1996. E doutora em literatura comparada na Universidade Federal Fluminense, com a tese Poemas Malungos, Cânticos Irmãos, em 2011, na qual estuda as obras poéticas dos afro-brasileiros Ney Lopes, Edmilson de Almeida Pereira, em confronto com a do angolano Agostinho Neto. Então, muito interessante o trabalho de Conceição Evaristo. Ela é participante ativa dos movimentos de valorização da cultura negra em nosso país, a ativista. É, Conceição Evaristo, ela é reconhecida por sua vasta contribuição à literatura brasileira e à luta antirracista. A escritora e linguista recebeu o título de doutora honoris causa pela Universidade Federal do Espírito Santo. Aqui, a escritora
Conceição Evaristo. Aqui uma foto belíssima dela. E vamos entender agora o que é a obra Canção para Ninar Menino Grande. A Canção para Ninar Menino Grande, de Conceição Evaristo, é um romance, mas tem uma outra classificação que os estudiosos de literatura deram para esta obra, que é novela, né? Então, ela é uma novela que explora o universo masculino, principalmente a masculinidade negra, através da narrativa de diversas mulheres que se relacionaram com um homem, o Fio Jasmim, que é o personagem central da história. A narrativa ela é construída a partir das vozes e experiências dessas mulheres, revelando as contradições e as consequências da construção social da masculinidade e como ela afeta as relações entre homens e mulheres. A obra questiona o patriarcado e a ideia de que os homens nascem homens, argumentando que eles são feitos homens pela cultura. Vamos entender a classificação novela que eu disse no início? Então, se você pegar a obra, aqui dentro está escrito romance. Aqui está escrito que é um romance. Mas uma classificação mais técnica diz que ela é uma novela. Então, alguns literários dizem que ela é uma novela. É uma novela. Por quê? Vamos entender o que é uma novela. A novela é um gênero literário narrativo em prosa, de extensão intermediária entre o conto e o romance. Então, é o tamanho. É uma narrativa ficcional com personagens, enredo e espaço-tempo, mas com menor complexidade e desenvolvimento de detalhes do que o romance, mas é maior em desenvolvimento do que o conto. Então, ele fica entre o conto e o romance, a novela. Então, por isso que muitos classificam Canção para Ninar Menino Grande como uma novela. É mais pela extensão mesmo e pela complexidade aí, do desenvolvimento da obra. Bom, outras novelas. Para você entender melhor o que é uma novela, eu vou citar alguns exemplos. O Alienista. O Alienista é uma novela de Machado de Assis. Conta a história de Simão Bacamarte. É, a Morte de Quincas Berro d'Água é uma novela de Jorge Amado. Até a Metamorfose de Kafka é um exemplo de novela. Então, a novela é um intermediário entre o conto e o romance. O foco narrativo de Canção para Ninar Menino Grande é o seguinte: o livro se destaca por adotar uma perspectiva feminina para contar a história de um homem. E quais são os temas abordados em Canção para Ninar Menino Grande? A obra aborda temas como a masculinidade negra, as relações de poder entre homens e mulheres, o patriarcado, a dororidade, que é a dor de ser mulher negra, a experiência da maternidade e a construção da identidade feminina. O personagem central da história chama-se Fio Jasmim. Quem é Fio Jasmim? Fio Jasmim é um homem negro, trabalhador ferroviário da Companhia Ferroviária Nacional, a CFN, que se relaciona com várias mulheres ao longo de sua vida. Então, por onde ele passa, por onde o trem em que ele trabalha passa, ele e os maquinistas, né, que trabalham no trem, eles vão parando em determinadas localidades. E em cada localidade que eles param, que eles ficam 1 ou 2 dias, o Fio Jasmim arruma uma mulher. Então, ele é um mulherengo, é um homem adúltero. O Fio Jasmim é um rapaz atraente, o atraente rapaz negro que carrega uma única frustração, o calcanhar de Aquiles dele, a frustração, a de não ter podido fazer o papel de príncipe na escola por ser negro. Então, na infância, houve uma apresentação na escola e a professora preferiu um coleguinha que era branco para fazer o papel do príncipe ali da Cinderela, um conto de fadas. E por ele não ser escolhido, ele ficou com esta dor, com esta frustração. E cresceu conquistando muitas mulheres, se tornando o príncipe negro Fio Jasmim, o rei das mulheres, né? O príncipe das mulheres. O significado do nome do personagem principal, fio. Um fio. O que é um fio? Um fio é algo que penetra, que passa, que atravessa, que continua, que segue adiante e que junta também. O jasmim é algo que perfuma. Então, ele é um homem atraente que vai conquistando mulheres, enganando mulheres, literalmente enganando mulheres, porque ele é um homem casado, e ele vai
conseguir unir essas mulheres aqui vão se unir, né? Porque têm em comum o fio Jasmim. A função principal deste personagem, desse homem, é fecundar mulheres, gerar filhos em moças bem criadas, todas com nome e sobrenome de famílias. Quem são as narradoras? As narradoras são mulheres que se aproximam e se afetam com o fio Jasmim. E suas histórias e experiências são contadas em primeira pessoa ou em terceira pessoa, criando um efeito de coletividade e solidariedade. Então, a narrativa é feita por mulheres. Essas mulheres todas se relacionaram com o Fio Jasmim. E como que é a estrutura da narrativa do livro Canção para Ninar Menino Grande? A estrutura é a seguinte: a narrativa é fragmentada, com diferentes capítulos e histórias que se entrelaçam por um único fio, o Fio Jasmim, criando um mosaico das vidas de Fio Jasmim e das mulheres que ele cruzou, né? Cruzou pelo caminho de Fio de Jasmim. Bom, cada capítulo recebe o nome de uma mulher, né? Tem ali como frase central, né? Como título, o nome de uma mulher. Os capítulos são assim, eles contêm ali, começa com o nome e sobrenome de uma das mulheres que se relacionam com o Fio Jasmim. Outros temas da obra é a crítica ao patriarcado. A obra questiona a construção social da masculinidade e as consequências do patriarcado para as relações entre homens e mulheres, mostrando como os homens são construídos dentro de um sistema de poder que os coloca em uma posição de superioridade. Então, nós vamos ver aqui na conversa entre o Fio Jasmim e os maquinistas como eles enxergam as mulheres, a superioridade com a qual eles enxergam as mulheres. As mulheres são objetos para eles, são corpos que eles precisam conquistar. Então, isso é mostrado em toda a obra. A importância da sororidade. O que significa essa palavra? Sororidade é a união entre as mulheres, é o fortalecimento mútuo entre as mulheres. A obra destaca a importância da sororidade, da conexão entre mulheres e como elas se apoiam e se fortalecem mutuamente. Um outro tema da atualidade que nos faz refletir dentro da obra Canção para Ninar Menino Grande, a obra nos faz refletir sobre as questões atuais, como o grande número de crianças registradas apenas com o nome da mãe. Então, crianças cujos pais não reconhecem a paternidade, e isso vai refletindo sobre a desigualdade de gênero e a invisibilidade da maternidade. Então, muitos filhos do personagem principal, né, não serão reconhecidos, ele só reconhece apenas os que ele tem com a esposa. Com as outras mulheres, ele não reconhece. Então, vamos pensar quantos fios jasmins existem no Brasil, né? Por aí afora, pelo mundo afora, principalmente aqui no Brasil. Só que a gente sabe que, por lei, isso não pode, né? Tem que reconhecer a paternidade. Vamos ver como que a história vai se desenrolar. Aqui são os personagens da obra. É, as mulheres de Fio Jasmim são as personagens principais. Quem são essas mulheres? A narradora, tem uma narradora, que ela não se identifica, uma narradora que vai contar a história. Ela é amiga da Juventina e das outras. A Juventina Maria Perpétua, que é uma jovem que também manteve relações com o Fio Jasmim e compôs a canção para ninar Menino Grande. A Pérola Maria, que é a esposa que morava em Chegada Feliz. Pérola Maria é a esposa com a qual, lógico, o Fio Jasmim se casou com ela, mantinha a Pérola Maria. Ela sabia das traições de Fio, mas ela continuava em casa cuidando de filhos. Ela tinha uns 6 filhos, cada ano ela tinha um filho, ela gostava muito mais da maternidade e ela chorava, ficava triste, mas o Fio Jasmim passava a conversa nela e continuava, né, com relacionamentos fora do casamento. A Neide Paranhos é a Cinderela Negra, a menina que tinha os pés bonitos, né? Morava na cidade de Vale dos Laranjais. É a mãe do primogênito. Aliás, aqui eu coloquei personagens e o espaço. Os locais, né? As vilas, as cidades por onde o trem passava. O trem, o Fio Jasmim, ele era um ajudante de maquinista o trem passava por diversas cidades. Em cada cidade ele conhecia uma mulher e o nome dessas cidades tem muito a ver com as mulheres,
com a história que vai acontecer com elas. Então, a primeira morava em Vale dos Laranjais, onde havia uma festa lá, da cidade, um costume da cidade, uma festa folclórica lá da cidade, em que eles usavam as laranjas, né, uma época de laranjas, para e ofertavam ali na estação de trem para os maquinistas, e foi ali que Neide Paranhos conheceu o príncipe Fio Jasmin. E ela começa a namorar Fio Jasmin, ele não conta que é casado, e ela também não queria mais estudar e queria ter um filho de Fio Jasmin, ela acaba tendo o primogênito de Fio Jasmin. Depois a história deles se separa e eles não se veem mais. Então é a Neide Paranhos, é uma menina de família, a família fica muito preocupada com ela, porque ela é uma menina muito correta, né? Mas ela caiu ali no conto de Fio Jasmin. Segunda cidade é a cidade Alma das Flores. Em Alma das Flores morava Angelina Devaneia da Cruz, a enfermeira que cometeu um suicídio quando soube que Fio Jasmin a enganou. Quando ele vai embora, quando ela é abandonada, ela tinha muita esperança, ela queria muito se casar, ela tinha um sonho, mas foi enganada por Fio Jasmin e comete um suicídio. Então é uma vítima das mentiras, né, da ilusão provocada por Fio Jasmin. Aurora Correia Liberato. A Aurora Correia Liberato é uma menina desmiolada, uma menina que tomava banho no rio, nua, no rio Naipã. Ela tinha moleira mole, como o Fio Jasmin. Ela descobre que o Fio Jasmin também tinha uma moleira que não acabou de fechar, uma parte da cabeça que, né, era um pouco mole, e eles tomavam banho nus no rio. Então, a menina que morava em Vila Azul, Aurora Correia Liberato. Então, diziam que ela era desmiolada, ela tomava a surra da família, estava sempre tomando banho nu, a cidade toda ia para lá assistir, e o Jasmin também assistiu, e eles acabaram tendo lá um relacionamento no Rio. Antonieta Veritas da Silva era a mulher mais comentada da cidade de Remanso Velho. E também teve ali um relacionamento com o Fio Jasmin. Ela tinha um corpo muito bonito, corpo mulher, né? Estimulado pelos maquinistas, o Fio Jasmin vai e mantém um relacionamento com a Antonieta Veritas da Silva. E dali nasce o Jasminzinho, filho de Fio Jasmin. Dolores dos Santos. A Dolores dos Santos é uma mulher rica, era dona de uma joalheria, herdou uma fortuna dos pais, mãe das gêmeas Rúbia e Safira, né? Que eram filhas de Fio Jasmin, nomes de pedras, né, preciosas, o nome das filhas. Ela sentiu ódio ao ser enganada por Fio Jasmin quando ela descobre a verdade, que ele era um homem casado, que ele mentiu. Ela sentiu ódio ao descobrir a verdade sobre o Fio Jasmin. E ela morava em Ardência Antiga. Então, o nome das cidades tem muito a ver com as mulheres. Dalva Amorato ou Dalva Ruiva é estudante de farmácia que teve 3 filhos mestiços com Fio Jasmin. Morou em diversos lugares. Ela se encontrou com Fio Jasmin em diversas cidades. Águas Infindas, Dias Felizes, Grande Infância, Dois Laços e Ferrompida. Então, ela teve 3 filhos de Fio Jasmin. Eleonora Distinta de Sá. Esta foi a única mulher que Fio Jasmin não conseguiu se relacionar, porque era uma mulher que gostava de outra mulher. Então ela se tornou grande amiga de Fio Jasmin, confidente de Fio Jasmin. Máximo Jasmin era o pai de Fio Jasmin, que ensinou a ele que ser homem era ter várias mulheres. E o mais certo era escolher dentre elas uma mais certa ainda para o casamento. Então, Fio Jasmin segue ali a sugestão do pai, segue as ordens do pai, ele se casa com Pérola Maria e tem as outras mulheres em cada cidade por onde ele passa. E os maquinistas também são importantes na narrativa, porque eles trabalhavam no trem vapor azul com Fio Jasmin. Eles vão estimulando o Fio Jasmin a arrumar outras mulheres, eles vão aconselhando o Fio Jasmin, também são símbolos desse machismo estruturado dentro da obra Canção para Ninar Menino Grande. Bom, escrevivência é um termo que ilustra muito canção para ninar menino grande. É um conceito usado principalmente na literatura e na crítica literária, especialmente no contexto da literatura negra e de mulheres negras. No livro Canção para Ninar Menino Grande, de Conceição Evaristo, a escrevivência é uma estratégia narrativa que utiliza a voz e a experiência de personagens femininas negras para contar histórias e reflexões sobre a vida, o amor, a dor e a resistência. Então, essas mulheres resistem, elas se unem à Juventina
e ali elas formam uma confraria de mulheres. A Juventina sai em busca dessas outras mulheres que Fio Jasmim abandonou, né? E elas tentam formar ali uma confraria. Bom, esta obra, daí, esta obra se parece muito, ela faz lembrar a obra Niquete, da moçambicana Paulina Chiziane. Paulina Chiziane escreveu Niquete, que é uma obra que fala sobre a poligamia. Só que a poligamia em Moçambique faz parte da cultura do sul, né? Da parte sul de Moçambique. Então faz lembrar. Só que aqui as mulheres também se unem, elas formam realmente uma confraria de mulheres, elas se ajudam mutuamente, inclusive elas vão tirando aquela dependência que elas tinham dos homens através do trabalho, uma ajudando a outra, né? A primeira esposa que descobre as outras, ao invés de fazer um barraco, de brigar, de fazer escândalo, ela decide conhecer as outras mulheres do seu marido e forma com elas uma confraria em que elas passam a se sustentar, a se ajudar, né? E isso irrita profundamente o marido. Aqui é uma outra história para uma outra videoaula. Bom, na videoaula de hoje nós vimos Canção para Ninar Menino Grande, do ferroviário Fio Jasmim. Tem como ferroviário um homem que é o personagem principal da obra, cercado por mulheres. Então, são as histórias do Fio Jasmim contado por essas mulheres com as quais ele teve um relacionamento. A nossa videoaula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido a obra e até a próxima. Se você quiser adquirir, já sabe, basta clicar no link que aparece no aqui embaixo, na descrição deste vídeo. Até a próxima.